Olá, esse vídeo tem duas motivações. A primeira é a avaliação na disciplina de Tópicos de Computação e Matemática Computacional. E a segunda é divulgar um pouquinho meu projeto, divulgar um pouquinho a ciência. Eu sou Leonardo Fernandes Scalco, faço mestrado no ICMC USP aqui em São Carlos e vou falar um pouquinho do meu projeto intitulado Modelagem de Comportamento Humano para auxílio na definição de intervenções programadas. Estudo de caso, comportamento de idosos com demência. Minha orientadora é a professora Maria da Graça Campos Pimentel. Então, um sumário para contextualizar o que eu vou falar nesse vídeo. Então, vou falar da contextualização do projeto, o problema encontrado, a motivação, o estado da arte, a hipótese e objetivo, o método, resultados esperados e um pouquinho das referências. Então, para fazer a contextualização, primeiramente eu vou falar do sistema SPIN, pois esse projeto atuará no desenvolvimento de uma funcionalidade extra para o sistema. O SPIN combina a computação ubíqua, ensino individualizado e o método ESM, Experience Sample Method, oriundo da psicologia. Esse método aplica a realização da coleta de dados de experiência do indivíduo dentro do seu cotidiano e ambiente natural. O objetivo do SPIN é permitir que especialistas de diversas áreas, não apenas da saúde, apliquem programas de intervenção multimídia à distância a seus observados. Então, como funciona o sistema? O especialista cadastra um participante e programa suas intervenções. Uma intervenção é uma ocorrência em que é solicitado a um participante interagir com o smartphone. As intervenções podem ser apresentadas como perguntas que o participante deve responder ou como lembrete de tarefas ou atividades que o participante deve realizar. Então, através do smartphone, uma intervenção notifica o paciente. O paciente, então, executa essa intervenção e a informação é enviada para o nosso banco de dados. O SPIN é constituído do módulo web, mobile, sensores e seus protocolos de comunicação. Assim, o projeto se dará em três frentes: engenharia de documentos, aprendizado de máquina e a instrumentação do sistema com nova funcionalidade. A área de engenharia de documentos investiga métodos para especificar, planejar e desenvolver modelos de informação associados a aplicações centradas em documentos. Já o campo de aprendizado de máquina, segundo Mitchell, é um campo da inteligência artificial responsável pela criação de hipóteses a partir de um conjunto de dados. Facel et al. Define o campo de aprendizado de máquina como a capacidade de melhorar o desempenho na realização de alguma tarefa por meio da experiência. Então, qual o problema encontrado? O especialista gasta muito tempo analisando o perfil, diagnóstico na área da saúde, de seus observados. Ainda mais quando esse perfil é de difícil caracterização entre diversas possibilidades. Usar somente de seu conhecimento para fazer essa análise pode ser muito custoso. Então, motivação encontrada: tornar mais ágil o processo de planejamento de intervenções e investigar o impacto de características extras que podem ser utilizadas para estimar a ocorrência da doença da demência, além das já conhecidas, como envelhecimento, baixa escolaridade, hipertensão, diabetes, tabagismo. Todos esses são fatores de risco para a ocorrência da demência. Agora falar um pouquinho do estado da arte. Entender o comportamento humano é tema de diversos trabalhos na área da computação. Castro et al., 2015, apresenta um modelo para analisar imagens a fim de aprender e predizer as atividades diárias de um indivíduo. Para a classificação, utilizam redes neurais convolutivas, alcançando 83% de acurácia entre 19 classes de atividades diárias. Banovic et al., 2016, utilizam de conhecimentos obtidos pela observação de ações humanas para modelar suas rotinas e elabora algoritmos para prever relacionamentos casuais nas modelagens obtidas. Banovic et al., 2017, foca no domínio de comportamento de rotina para detectar comportamentos que impactam negativamente o bem-estar das pessoas e mostram como corrigi-los. Usam de métodos probabilísticos para fazer a classificação desse comportamento. Entender o comportamento pode ser de grande valia também no momento de realizar diagnósticos na área da saúde. Além do mais, a união desta área e a computação está em alta,
Fato este possível de ser observado com os inúmeros eventos científicos que abordam o tema saúde somente na biblioteca digital da ACM. Algoritmos de aprendizado de máquina também se fazem presente nessa união. Então, alguns exemplos de computação em saúde. Xi et al. Desenvolvem um estudo como abordagem de aprendizagem de máquina para predizer a progressão de demência em idosos, usando uma base de dados disponibilizada pela Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Utiliza informações como genética, biomarcadores e dados neuropsíquicos. Esse estudo realiza a predição para a progressão da doença em curto e longo prazo. Outro exemplo de computação voltada à saúde de pessoas idosas é o trabalho de Toys et al. 2017. Este trabalho propõe a predição de estados preocupantes através de sensores, a fim de prevenir quedas de pessoas idosas. Nessa abordagem, não é utilizada a aprendizagem de máquina, e sim relacionamentos aprendidos entre diversos sensores. O Wang et al. 2017 utiliza uma técnica de aprendizagem transdutiva baseada em grafos progressivos. Os resultados reportam melhor acurácia do que alguns métodos de classificação, como SVN e JCR, para a base de estudo da doença de Alzheimer e Parkinson. Assim, a gente levanta a seguinte hipótese. A disponibilidade de uma pré-classificação de perfis de participantes pode reduzir o tempo do processo de planejamento de intervenções por especialistas em 20%. E criamos o seguinte objetivo: avaliar o impacto do oferecimento a especialistas de uma pré-classificação de pacientes idosos diagnosticados com demência em 3 níveis: nível leve, moderado e avançado. Pretendemos realizar isso com o seguinte método. Primeiramente, coleta de dados com especialistas de domínio da área de demência em idosos. Após isso, avaliação de diferentes algoritmos de classificação para a base coletada. Instrumentar o ambiente SPIN para incluir a etapa de pré-classificação de um paciente e, por fim, planejamento e realização de experimento com especialistas para verificar o impacto alcançado e a validação ou não da hipótese. Resultados esperados, então: um dataset correspondente ao domínio demência em idosos, a documentação dos diferentes algoritmos aplicados ao dataset, a extensão do ambiente SPIN com fase de pré-classificação e verificação da validade da hipótese. Assim eu concluo a apresentação do meu vídeo. Deixo aqui o meu muito obrigado. Também deixo o contato para perguntas, sugestões e críticas, scalco@usp.br. Aqui é possível observar as referências, que eu vou deixá-las no corpo do vídeo para ser facilmente encontradas. Agradeço novamente. Até uma próxima.